O governo do estado de São Paulo planeja criar escolas rurais para moradores em situação de rua. A repórter Beatriz Manfredini com as informações, como é que esse projeto deve funcionar? É um projeto ainda? Isso já vai se dar na prática? De que forma, Beatriz? É um projeto ainda, Tiago, inicial em fase de estudos e que teve o pontapé inicial tomado ontem, quinta-feira, né? Foi publicado no Diário Oficial do Estado aqui de São Paulo que a Secretaria Estadual de Educação está instaurando uma comissão técnica para essa comissão tentar entender, dar o pontapé inicial nos estudos para esse projeto, chamado Projeto Escolas Rurais. Esse assunto era um tema que estava sendo ventilado no governo, na gestão Tarcísio de Freitas, desde o início do ano. Mas, inicialmente, era um projeto que estava encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e que agora, então, passa a fazer parte da Secretaria da Educação. Isso por quê? Qual que é a ideia, né, do governo de São Paulo? A gente ainda tem pouca informação, mas o que eu consegui apurar é que a ideia seria levar pessoas em situação de rua para essas escolas rurais que funcionariam como uma espécie de internato. O que isso quer dizer? Que essas pessoas morariam nessas escolas rurais em troca de capacitação. A gente não sabe ainda se nós estamos falando da população em situação de rua apenas ou se também daquela população em situação de rua que é dependente química, que é usuária de droga. Isso não foi especificado. O que diz a Secretaria Estadual da Educação aqui de São Paulo em nota é que eles trabalham para desenvolver programas educacionais que possam auxiliar a população de rua. Nesse sentido, a pasta iniciou um processo para contratar um consultor que vai estudar alternativas de acesso à educação para essa população. Então, a apuração é essa, que funcionaria como uma espécie de internato. Mas falta saber muita coisa ainda, Tiago. Por exemplo, não se sabe se essas escolas seriam construídas do zero, onde ficariam, se seriam usados locais já existentes. A ideia inicial era que isso acontecesse em cidades do interior aqui de São Paulo, mas é um projeto bem inicial, ainda com pouca informação, mas que teve esse pontapé, então, dado agora com a publicação no Diário Oficial do Estado. Os estudos para essa medida começam aí a ser feitos pela gestão Tarcísio de Freitas. Sim, Beatriz, falando sobre educação, nessa semana você já deu a informação de que não todos os estudantes da rede estadual terão acesso a livros físicos, didáticos, mas sim, uma parte vai começar a receber o material de forma digital. Agora, vem também a informação de que o governo Tarcísio não vai mais utilizar livros oferecidos pelo MEC. Efetivamente, o que vem acontecendo em relação a isso? É isso, Tiago. O governo Tarcísio de Freitas decidiu fazer uma substituição dos livros didáticos no ano que vem, a partir do 6º ano, nas escolas estaduais. Na prática, o que isso quer dizer? Que essas crianças e adolescentes vão parar de usar os livros físicos didáticos que são fornecidos pelo MEC, o Ministério da Educação, e vão passar a utilizar um material próprio desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo e que será em formato digital. Então, eles não vão ter mais os livros físicos. E sim, esses livros estarão disponíveis em computadores e tablets, por exemplo. Só que essa medida causou estranhamento tanto de autoridades ligadas à educação como do Ministério Público aqui de São Paulo. O Ministério Público disse que vai investigar essa situação e abriu um inquérito civil para apurar essa substituição, essa mudança. O MPSP deu 10 dias para a gestão Tarcísio de Freitas se pronunciar sobre o assunto. O que o MP quer saber? Qual que é a motivação pedagógica dessa decisão? Também quer entender os custos de produção desse material didático e também questiona ao Ministério Público a falta de conversa e de debate com as autoridades, então, da educação aqui de São Paulo, que estão rebatendo essa medida. O que dizem os educadores é que esse formato digital é muito difícil, porque muitas escolas não têm acesso suficiente a esses computadores, a ambientes virtuais, e muitas crianças não têm isso em casa também. Já o governo de São Paulo diz que investiu em infraestrutura e que autorizou a impressão desse material para escolas e alunos que não tenham condições. Para a gente fechar, Tiago, o Ministério Público também quer saber por que o governo tomou essa decisão, uma vez que vai perder aí 120 milhões de reais em livros didáticos que seriam enviados pelo MEC.
O secretário da Educação, Renato Feder, chegou a declarar que quem quisesse pode imprimir o livro, mas a gente continua acompanhando esse processo também no âmbito da Justiça. Até já, Beatriz Manfredini. Em instantes a gente fala mais sobre os destaques de Brasília, a votação, as reformas e também a posse no Supremo. 8h50.